Então. Oi, alô, oi. Então, a gente tem um projeto lá na Bahia com a UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, que veio da equipe do Cultura Digital do ano passado. Eu sou a Fabiana, esse é o Daniel Pado. A gente trabalha no Cultura Digital já há algum tempo. E a UNEB é a Universidade do Estado da Bahia. A gente escolheu a UNEB porque ela atendia muito das nossas expectativas com relação à pesquisa, né? Sobre a UNEB, ela tem um ensino descentralizado, então ela tem os campos dela estão em todo o estado, então é muito fácil da gente chegar. Aí, valeu. Boto fé. Não, mas aí eu não vejo aqui. O vídeo tá ruim. Então a gente consegue pela UNEB atender todo o estado da Bahia, porque ela está bem descentralizada. Ela tem vários laboratórios de pesquisa ligados à RNP, então a gente tem acesso a todos esses laboratórios. Tem a TV UNEB, Núcleo de Arquitetura de Computadores, Núcleo de Estudo em Software Livre, projetos com arquitetura distribuída, de cluster, de grid, da pós-graduação, da graduação. E a gente tem um gancho bem grande, que é com o pessoal da Políticas Públicas e Tecnologia da Informação e Comunicação, que é na produção de material para o ensino à distância. Bom, a equipe da gente trabalhou ano passado com o Estúdio Livre, com o Conversê, com o Mapsys, com o desenvolvimento de protótipos para comunicação comunitária, comunicação da equipe, comunicação com o Ministério. Acho que todo mundo viu, né? Já conhece. Agora a gente está trazendo um pouco do que era a essência desses projetos, abandonando essas interfaces e querendo criar umas coisas novas, que eu acho que todo mundo está com essa demanda, na real, né? Todo mundo que eu vi apresentar o projeto quer uma plataforma agregadora, quer um lugar para subir os seus acervos, quer um lugar para poder distribuir vídeo, quer uma relação melhor com... Vem, Vitão, para cá. Bota fé, quer? Então bota fé também. Então, a gente tem umas propostas assim, de pesquisa e desenvolvimento da UNEB, que eu particularmente queria colocar como demanda em comum dos pontos. Fora que a gente tem umas demandas locais que eu não sei se podem ser desenvolvidas em comum, mas eu ainda acredito que sim. A gente tem essa plataforma agregadora, que a gente vai tentar criar um projeto, né, que o Pado vai falar depois. Tem uma demanda muito grande por suporte remoto, que a Cultura Digital no ano passado, ano retrasado, não conseguiu atender assim, 100%. Problema com vídeo, problema com codec, problema com plugin, com distribuição. E aí a gente teve a ideia de usar o Moodle agora para tentar fazer um mecanismo bem eficiente de suporte remoto. Vamos ver o que é que vai dar, né? Oficina virtual continuada e tal. Produção de aula para EAD. Tem vários pontões que estão ligados à universidade. Eu acho que a gente pode ter uma abertura assim, com o uso de tecnologia na formação do currículo do professor, que é uma coisa que independe de qual curso, de qual nível de hierarquia, se é graduação, pós-graduação, se é programa de extensão, mas é uma coisa que a gente pode fazer. E a relação que a gente já passou, a gente teve no Cultura Digital uma fase que foi de implementação dos kits multimídia, a gente foi lá, entregou, instalou, montou, eventualmente consertou, encaminhou assistência técnica, essa fase já passou, e agora a gente entrou naquela fase de produção. Então tem muito material bruto produzido, tem muita coisa já no acervo, tem muito material pronto, os pontos têm um portfólio muito legal, e a gente está com dificuldade em como é que a gente vai distribuir isso. E uma dificuldade maior ainda é como é que você ganha dinheiro se a gente for distribuir um produto com uma licença livre, por exemplo. Então, a gente está tentando fazer um gancho com o pessoal da economia solidária, desenvolver um portal de comércio eletrônico para tentar distribuir essas obras, tipo o mercadolivre.org, né? Foi uma ideia que a gente teve. Distribuir, emprestar, fazer um banco de sample, subir os brutos usando o torrent, poder baixar esse material. Quem quiser, cria sua própria licença. Quem não quiser, pode usar uma licença já existente. Enfim, eu acho que é um estudo muito legal que a gente pode fazer. Fora isso, a gente tem como demanda pessoal do Pontão, do projeto Pontão, desenvolvimento de software, de aplicativo, customização de módulos, pesquisa para suporte a esse desenvolvimento, que é pesquisar software que a gente está usando, pesquisar quais são as demandas, experimentar essas demandas,
para multimídia, ensino, aprendizagem, cognição, percepção do que é o ambiente virtual e sensibilização da linguagem, né, que é tradução, adaptação de linguagem, adaptação de interface, metodologia para replicação e continuação das oficinas presenciais. Tem muito ponto que está focado assim, muito em oficina, que tem uma carga horária de oficina, e aí daqui a 1, 2 anos talvez o projeto vai acabar. Como a gente pode ter esse legado de oficina continuada? Então, a produção de vídeo, oficinas, de áudio, de programas de TV, isso tudo a gente pode estar trabalhando em conjunto, não para a gente produzir, mas para melhorar as ferramentas que vocês vão estar usando para produzir isso, que é um pouco do processo criativo, do civilismo, do tentar adaptar o que a gente já tem ou usar o que já está aí, ou eventualmente criar alguma coisa do zero e começar a usar. E propriedade intelectual, a gente está produzindo junto de quem que é a autoria, de quem que é o dono do processo, quem que não é dono, para quem vai, como é que a gente distribui isso. As universidades têm acesso, não tem, a gente pode usar. Então, isso é uma coisa legal que a gente está discutindo. Então, tem parceiros, os projetos associados e tem a continuação. Você quer? Oi, todo mundo. Não, eu queria fazer um comentário que é o seguinte. A proposta do Pontão da Bahia surgiu dessa demanda óbvia que todo mundo acho que percebeu aqui, que é de uma infraestrutura de comunicação agregando todos os ambientes de comunicação que cada pontão está constituindo para fazer a articulação de suas ações e tudo mais. Então, uma hora vai ter que surgir uma espécie de GT aí de desenvolvimento ou de comunicação e tudo mais, tentando achar as interfaces entre todos esses propósitos de ambientes de comunicação. E quanto menos a gente conseguir gastar com isso, é melhor para todo mundo, assim. Que afinal de contas a gente pode trabalhar em cima de determinadas plataformas. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa que na realidade se juntou com o trabalho de pesquisa da equipe de desenvolvimento que estava trabalhando aí desde 2004, da qual eu fazia parte, depois eu abandonei, acabei voltando em 2007. E assim, o que eu queria deixar aqui como, na realidade, uma coisa que eu não sei se a gente vai ter tempo de discutir hoje, mas que já foi conversado lá na Bahia, quem estava lá na Bahia eu acho que lembra disso, de conversar sobre essa demanda específica desse GT de comunicação e, consequentemente, de desenvolvimento de software e tudo mais, como a gente consegue trabalhar junto para gastar o mínimo possível de dinheiro e criar uma plataforma extremamente modular e colaborativa e, acima de tudo, descentralizada. Assim, quando a gente estava lá atrás, em 2003, bolando o que seria o projeto dos pontos, a ideia era que cada ponto recebesse um kit, que ele plugasse na rede essa rede e encontrasse os outros kits e formasse uma rede descentralizada. Então, assim, a arquitetura disso é muito sutil. Não dá para a gente pensar simplesmente, vamos usar um CMS, vamos usar um publicador, vamos usar uma plataforma que é assim, assim, assado. Até porque a ecologia digital ela pressupõe uma diversidade. Então, não adianta também a gente virar e falar, vamos usar todo mundo a mesma coisa. Mas essas coisas diferentes elas têm que ter um ponto em comum, assim. Então, para arquitetar isso é um processo delicado que a gente infelizmente não conseguiu fazer nesses últimos 3 anos, assim. Então, daí eu acho que essa demanda por esse GT, da gente pensar junto essa arquitetura descentralizada para interconectar todos os ambientes de comunicação ao qual todo mundo aqui está se propondo fazer, se bobear a demanda zero, assim, desse projeto, entendeu? E dessa fase nova aí de trabalho de cultura digital dentro da rede dos pontos de cultura e pontões. E aí o Pontão da Bahia está tentando se posicionar para fazer essa articulação. E estamos aí, quem quiser conversar e tudo mais, a gente tentar efetivar isso, é só procurar, que estamos aí. Então, a gente tem uma característica muito forte, porque a equipe do Pontão agora é uma equipe que já vinha trabalhando junto pelo MINC, pelo Cultura Digital, por outros projetos, por redes autônomas, há muito tempo. Então, há muito tempo a gente já vem organizado a partir de vários outros coletivos e já traz uma demanda muito grande de todos esses outros coletivos. Então, isso é um ponto que a gente tem, sim, muito forte entre nós. Lá na Bahia a gente tem uma série de parceiros, eu listei aqui, mas acho que eu nem vou falar sobre isso. Mas, sei lá, SECT, Secretaria de Cultura, algumas universidades fora do Brasil, o GESAC, Casa Brasil, PSL, alguns pontões de desenvolvimento, o Pontão do Filipe, o Pontão lá do Sul, que é o Minuano Digital, né? Que é nosso parceiro muito forte no desenvolvimento, o SERPRO, enfim.
Mas então, a gente tem um projeto também de continuar, de que essa gestão do pontão agora ela não termine quando acabar a verba, o dinheiro do MINC. A gente quer deixar algumas coisas bem maduras, né, bem firmadas. E eu acho que eu não sei se essa impressão é só minha de estar meio que chamando essas demandas todas dos outros pontos para ser um GT centralizado ou para ter um desenvolvimento descentralizado como objetivo central. Mas eu acho que a ideia dessa reunião aqui é mais ou menos isso, né? E eu chamo todo mundo depois, ou pelo menos uma pessoa de cada pontão, para a gente sentar e conversar mais a fundo sobre isso. É uma proposta que eu deixo talvez para de tarde, porque eu acho que tem gente que viaja no começo da noite, para a gente conversar ou continuar esse papo adiante. A UNEB, na verdade, desde o começo, quando começou a história de que iria sair um edital para pontão, a gente se propôs a ser um guarda-chuva de projetos. Porque a UNEB já tinha alguns projetos na área de cultura digital, a gente abraçou novos projetos, e as pessoas que têm, cada uma delas faz parte de algum ponto da rede de desenvolvimento e colaboração. Então, eu listei aqui alguns que eu acho que também são demanda de vocês, e são coisas que a gente pode fazer para agora, com o que a gente previu nesse projeto do pontão que passou, que foi contemplado agora pelo edital, que é a produção de videoaula com uma carga horária muito maior do que aquelas de 1 hora que a gente se propôs a fazer. Que é, tipo, vídeo, por exemplo, que é uma coisa que a gente conversou agora, que o Adriano também pode se interessar, mas desde a parte de adquirir equipamento, ou dividir equipamento, ou compartilhar um estúdio, a filmagem, tratamento do material bruto, a hospedagem desse acervo bruto ou do acervo já editado, no Estúdio Livre ou nos Mirrors, ou distribuído o acervo por BitTorrent, sei lá. A edição, licenciamento, comércio eletrônico, pode ser junto com a economia solidária, os produtos audiovisuais também, música, ou produtos locais, regionais, sei lá, serviços, website. Como a gente pode fazer para distribuir esse conteúdo, para linkar todos esses projetos com esse conteúdo? A gente colocou no orçamento 3 servidores, que é para pegar esse acervo, esses brutos, e conseguir distribuir. De repente, a gente conseguir usar torrent, ficar todo mundo, cada lugar desse com um pedacinho de um bruto, por exemplo. Quando alguém vai baixar, ele clica no link inteiro, mas está puxando ali um pedacinho de cada um. Então, você não vai consumir a banda de uma pessoa inteira para baixar o bruto, aquele filme dela, mas aí você vai distribuir todo esse consumo de banda por todo mundo. Então, é uma atitude colaborativa, né? Montar servidor de VoIP também. A gente pode se falar, os pontões podem se falar por voz sobre IP. A gente pode tentar ter uma melhora na nossa comunicação sem precisar depender da telefonia comum, que é super cara e ineficiente. Servidor para rádio web, para TV web, que eu acho que a TV Brasil pode ajudar muito a gente. A gente tem link, a UNEB está na RNP, a gente tem servidor, a gente tem toda a infraestrutura para montar isso. Basta alguém falar, quero fazer um programa de web TV e a gente vai alojar. E não a gente está procurando coisas para alojar lá, porque aí vai ficar muito mais complicado se a gente for criar essa relação de nós somos o dono do serviço e vocês são as pessoas que vão utilizar o serviço. E sim, a gente ter o conteúdo, independente de como, onde, por que ele foi produzido, com um objetivo comum e colocar ele para circular, porque a informação tem que circular, né? E a gente tem uma demanda de desenvolvimento muito grande, desenvolver o Cinelerra, desenvolver software de áudio, melhorar plugin, fazer acontecer muitas coisas, e de inovação tecnológica, que são esses projetos. A gente precisa de uma plataforma agregadora urgente. Cada pontão precisa de uma plataforma interna para prestação de conta, para controlar passagem, gasto, envio de bilhete, hospedagem. Todo mundo está precisando disso. A gente precisa sentar todo mundo junto, ter uma equipe de desenvolvimento que pode pirar numa plataforma que comece do zero ou que já venha de alguma forma customizada de uma pré-existente. Então, essa é a proposta que o Pontão tem. Acho que mais do que atender uma demanda local, que eu nem vou falar aqui, porque se eu começar a falar da demanda local, eu vou levar mais meia hora falando aqui. Mas acho que o que é interessante para essa reunião dos pontões é toda a demanda de atividade de desenvolvimento, de inovação de tecnologia, de apropriação, de licenciamento que a gente tem para fazer em conjunto. E aí acho que acabou, né, meus tempos. Eu queria fazer só outro comentário, assim, porque esse projeto ele foi constituído basicamente tentando pegar a parte de inovação e de experimentação
em todas as áreas relacionadas à cultura digital. Então a coisa parte desde experimentar novas metodologias de oficina, experimentar novas arquiteturas de software, e aí você não falou da questão das oficinas, eu queria só fazer um comentário. Que, tem um pessoal lá no Sul, lá em Curitiba, o pessoal da Orquestra Organismo, que eles têm um espaço lá de experimentação chamado EO, igual a porta lógica EO. E eles a gente estava trabalhando desde o início de 2007 para propor novas experiências de construção de aprendizado, construção de conhecimento, assim. Porque assim, a crítica ela sempre foi recorrente dentro do projeto da cultura digital em relação a esse formato fechado de oficina de vídeo, oficina de áudio, oficina de gráfico e tudo mais, assim, pela realidade de cultura digital ela ser multidisciplinar por natureza. Então, uma das linhas, né, de trabalho do Pontão da Bahia é potencializar algumas experiências de construção de aprendizagem diferenciadas. Assim, por exemplo, a gente está todo mundo aqui, então tem aqui uma estrutura tecnológica para a gente brincar e tudo mais, e você chega e você fala, porra, eu quero gravar aí, fazer um pagode aqui com um amigo meu agora. Como é que é? E aí você tem espalhado dentro desse espaço tudo que você precisa para poder fazer isso. Só que você se direciona, então isso minimiza um pouco o papel do meio e valoriza muito mais o processo criativo, assim. Então, essas coisas, elas dentro de uma proposta de tecnologia livre, elas podem começar a fazer muito sentido, porque se a gente fica tratando o Cinelera, o Ardor, o Audacity, a gente está reforçando uma lógica de trabalho com software que volta na coisa do produto, sendo que a gente está querendo uma apropriação de linguagem mesmo, né, de linguagem cotidiana. Por que eu não conserto o software da minha máquina como se eu estivesse afinando meu violão? Isso é uma coisa que a gente foi tomado da gente pela forma como a indústria da eletrônica e das tecnologias digitais ela se estruturou nos últimos 30 anos. Assim. Então, o que a gente está tentando retomar também é essa relação mais natural com a tecnologia, mas tecnologia como linguagem, porque antes de ser tecnologia no sentido fetichista da coisa, ela é linguagem. Assim. E com isso, eu acho que até o Seabra chegou a comentar ontem. Acho que assim falta um pouco, eu sinto pelo menos falta, e ao tentar olhar as coisas um pouco de cima e fazer articulação, né, da maneira como as pessoas lidam com oficina, a maneira como as pessoas lidam com software e tudo mais, a gente está tentando achar a grande resposta de tipo o que a gente está querendo fazer, assim. São uma série de ações que se conectam para construir uma ecologia social, para interferir, né, na realidade social das pessoas e tudo mais. Mas como é que é isso? Como que é isso lá na frente? Assim, dá um exemplo, entendeu? Assim, as pessoas vão começar a se relacionar assim assado para quê? Aonde que elas estão querendo chegar com isso? Então, eu acho muito importante dentro desse processo a gente trabalhar essa questão de uma documentação, de uma visão comum. Né? A gente está tentando trabalhar localmente, obviamente, mas tem pontos comuns, senão a gente não estava falando, usando termos parecidos, assim, né? Então assim, um dos pontos-chave é essa questão do sentido, da construção de sentido, da amarração desse sentido, da documentação desse sentido, dos trabalhos que a gente está tentando colocar, né, numa base cooperativa aqui, e explorar cada vez mais novas técnicas e novos métodos que levem a essa visão que a gente está tentando construir juntos. É isso. Acho que foi bem em cima. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês têm parceria com o IRDEB na Bahia ou não? Você quer falar? Você que estava lá? Bom, tá, não. Tá rolando uma articulação na Bahia que é bem interessante, que talvez até possa servir de referência mesmo para outras articulações desse tipo, que a ideia é um pouco de somar, um pouco essa ideia sempre de tentar conectar as pontas, né? Então é um pouco na linha de que de um lado sobra, de um lado falta, né? De um lado você tem um bocado de gente querendo produzir, por exemplo, dos pontos de cultura, e faltam equipamentos. Do outro lado você tem o Cefet da Bahia com um bocado de equipamento parado, ocioso.
E por aí vai. Então, na Bahia, rolou uma reunião de uma organização que envolve IRDEB, DIMAS, que envolve os pontos de cultura. O André pode falar mais aí pela Eletrocooperativa, mas só para dar um panorama rápido. O Pontão, da UNEB, o Cefet. E a ideia é um pouco tentar trabalhar uma espécie de uma cadeia produtiva, onde cada um entre com o seu ferramental, com a sua expertise ali, e que ao final você tem um processo conectado, né? Então, o Pontão já tem todo esse know-how de tecnologia, de trabalhar com plataformas, de capacitação nessa área. O IRDEB tem a televisão, a DIMAS tem ciclos de capacitação, o Cefet tem equipamentos parados, e por aí vai. Então, na verdade, essa tentativa de se criar cadeias produtivas em sinergia, né, dentro de cada localidade, e que, por sua vez, acabam gerando núcleos regionais. A Lhuba falou, por exemplo, dos núcleos de produção digital, né, do Ministério da Cultura também, que são ligados ao CTAV. Então, a gente tem um núcleo lá. Tem um núcleo de produção digital. Então, um pouco nessa linha de gerar conexão mesmo e não replicar trabalho que já está sendo feito, e cada um poder dar o seu melhor ali na tua experiência, né? Enfim, trocar ideias, óbvio. Claro, acho que todo esse processo de conexão passa um pouco, que é o que a gente está fazendo aqui também, de novo, e que vocês já fizeram outras diversas vezes. Essa não é a primeira e não vai ser a última, é só um ponto no caminho. Mas que é isso também, para poder sentar e entrar em sinergia, tem que conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que cada um está fazendo, né? Eu acho legal você comentar sobre isso, porque cada pontão está num estado, e, claro, pensando no programa Ponto Brasil da TV Brasil, mas pode também articular, como vocês estão fazendo, com as TVs culturais e educativas de cada estado, né? Quer dizer, começar ali para depois pensar uma coisa mais nacional. Quando o companheiro falou, legal. por exemplo, do Pará, né? Acho que, pois é. Na verdade, se cada pontão tiver esse intuito de gerar uma articulação, e quando a gente fala a TV Brasil e a TV Nacional, a gente não quer se arvorar o protagonista de nada. A gente só é uma janela, mas é claro, por ser uma janela nacional, gera uma mobilização nacional. Agora, se você trabalha com janelas locais e estaduais, você gera mobilizações locais e estaduais, né? Acho que é um pouco por aí. Com as duas, né? E elas se conectam, obviamente, as janelas se conectam. A gente está levando um bocado de perspectivas para a tarde, né? Porque mesmo que o edital tenha lançado essa proposta de vários projetos que se articulam e se complementam, né, atendendo localmente ou em outras demandas, como pontão de desenvolvimento, ninguém teve tempo de conversar na hora de escrever o projeto, né? A gente tinha uma ideia de que alguma coisa ia acontecer durante, né, e que tinha uma ideia de que alguém ia escrever nesse sentido, mas a gente, nesse momento, a gente está vendo mais detalhadamente, né, quer dizer, na escritura, na leitura do projeto, mas que aconteceu da semana passada para cá, dos projetos, a gente está vendo que tem várias ações parecidas, né, e a gente está reescrevendo um grande projeto. E a construção de uma rede, agora que eu estou, como disse Lenine, com paldurecência agora. Eu acho assim, essa ideia de ter outros encontros, acho que podem acontecer, né? A nossa perspectiva enquanto TV, e especificamente em relação ao projeto do Ponto Brasil, foi tentar otimizar os recursos que a gente tinha nesse final de ano e fazer, da mesma forma que a gente conversou com boa parte dos pontos de cultura que produzem audiovisual, conversar também com vocês, e mais do que conversar, na verdade, ouvir mesmo. E ao mesmo tempo proporcionar um espaço que vocês possam também dialogar e tal. Aí, um pouco na perspectiva da tarde, assim, só para dizer o que foi levantado, inclusive com algumas pessoas conversando, que é um pouco um ponto de partida, mas aí minha sugestão é que agora é 12:30. Então a gente ficasse aí uns 15 minutos, 20 minutos para afinar isso, para ir para o almoço e aí à tarde então voltar. Qual que era a perspectiva? Aí se não for isso, você coloca a tua questão em cima. Só porque em cima é só uma provocação para todos nós. Talvez a gente articular uma provocação com o Ministério para tentar fazer também um encontro de pontões nessa área via a Secretaria, já que a TV vai provocar isso dentro da perspectiva de TV. Eu acho que a gente aqui está realmente fazendo o pontãozão. Eu acho que é nesse sentido, né? O pontãozão é... Deixa eu só... Manuel, Oi. Deixa eu só dar uma orientação assim do que foi a proposta, o que é uma ideia base, e aí a gente já discute em cima dela, porque seria a tarefa da tarde, né?
assim, o que eu imaginei, assim, conversando com pessoas, na verdade não é da minha cabeça, mas conversando com algumas pessoas aqui. E, aliás, resgatando questões que foram colocadas ontem. Vários pontos, e aí não pontos nem pontões, mas assim, várias questões surgiram em comum, né? A gente está repetindo isso. Então, por exemplo, eu fui pegando algumas pessoas e listando algumas que convergiram em várias das falas. Então, por exemplo, capacitações. Foi falado muito em capacitações. Outra, internet, plataforma digital, portais, né? Ou seja, como conectar tudo isso, plataformas virtuais aí, né? Um segundo tema além de capacitações. Um terceiro que eu vi aqui, produção audiovisual / mostra festival de vídeos, que também passou por vários projetos apresentados. Uma quarta, troca de tecnologias, né? Então, por exemplo, um pontão tem uma tecnologia específica da área de produção de trilhas, o outro uma tecnologia de equipamentos e pirotecnia, o outro de georreferenciamento, o outro de trabalho de memória, e por aí vai. Então, essas trocas de tecnologias, e ao mesmo tempo isso está muito conectado com a economia, com a lógica de economia solidária, né? Então, seria a troca de tecnologias / economia solidária. E essa quarta. E uma quinta que eu listei aqui, que seria o uso de licenças e softwares livres, que estão conectados. Então, aí a gente trabalha em cima disso, mas assim, a proposta que eu coloco a partir de conversa com outras pessoas é que no período da tarde a gente trabalhasse por temas, né? Então aqui, por exemplo, nesse princípio eu listei 5 temas e a gente esgotasse num determinado tempo cada tema para poder a gente fazer toda a amarração desses pontos todos, dessas questões todas que surgiram nos 2 dias. Eu achei bacana a proposta. Mas, assim, eu quero propor uma outra coisa que eu acho que até complementa isso, aproveitando o seguinte, para a gente sistematizar melhor essa discussão, até porque ela pretende ser uma discussão permanente para o ano 2008, né? E assim, com maior qualidade. Eu acho que a gente podia aproveitar a natureza do pontão Mapas da Rede, né? E já sair daqui pensando o seguinte, até o Carlos estava dizendo, de acordo com a demanda, né? Eu acho que a gente tem uma demanda aqui que ficou evidente o seguinte, ou seja, toda essa diversidade que a gente tem aqui, ao mesmo tempo, todas as convergências, como a Adriana apontou, a gente precisa ter assim, elementos mais afinados, né? A gente precisa ter informações mais precisas. E eu acho que quem poderia realmente trabalhar bem nisso aí seria o pontão Mapas da Rede, ou seja, o que exatamente a gente tem, né? Esse mapa aqui, agora dessa relação dos pontões, né? O que de fato a gente tem, por exemplo, quantos convênios a gente tem, quantos pontões aqui já adiantou na relação com as TVs públicas, por exemplo? Quantas TVs públicas estão envolvidas nesse processo, com quantos parceiros, né? Às vezes uma determinada TV pública, inclusive, já repete parceiros. Tem mais de um pontão que já tem relação com aquela TV pública, né? Eu acho que esse mapa para a gente seria fundamental para a gente começar já a trabalhar numa perspectiva compartilhada, articulada, né, para o ano 2008. E assim, e bastante precisa, né? A gente sair do achismo e tal, e na coisa precisa. Olha, tem aqui, existe uma abertura aqui que a gente tem que preencher, existe já esse potencial todo de avanço no sentido de articulação e assim por diante. Mas a gente ter, assim, em primeiro lugar, a clareza desse processo, até para facilitar, no caso dos pontos e pontões, a relação com o Ministério da Cultura, porque a relação com o Ministério da Cultura, ela se dá por um outro viés, né? Até mais reivindicativo mesmo, reivindicativo no sentido de dizer, olha, isso que você acabou de propor aqui, que haja um encontro e tal, tem que ser um encontro que não seja um encontro para, mais uma vez, tentar entender o que está acontecendo, né? Mas já chegar nesse encontro sabendo o que está acontecendo e para questões muito objetivas, muito pontuais. É preciso lembrar o seguinte, que dentro dessa relação também, a TEI agora acabou de criar o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Então, o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura não pode estar fora desse processo aqui, né? Do ponto de vista político, para essa articulação aqui é fundamental, né? Porque bem colocou o Newton aqui, ou seja, todo esse processo aqui, ele é um processo político, né? Então, logicamente, todo mundo tem clareza disso. Bom, para finalizar essa fala aqui, eu só acho o seguinte, quer dizer, outra coisa que se evidenciou, como o Adriano estava colocando, assim, nessas convergências todas, eu acho que isso é fundamental. O Pádua depois colocou ali, eu acho assim, dos projetos que eu vi aqui, eu acho que o da UNEB é o que mais parece que está focado nessa questão mesmo da articulação da rede, do ponto de vista da rede de internet de fato, né?
Eu acho que essa discussão ela é fundamental, é crucial para que a gente aprofunde ela, porque é o seguinte, na criação de ambientes, ou seja, vai ter um ambiente aqui, outro ali, porque existe aí o seguinte ponto burocrático aí, né, e legislativo, que é muito complicado. Se o ponto de cultura, ou o pontão, colocou no objeto dele, lá no plano de trabalho dele, que vai realizar um portal, ele vai ter que construir esse portal. Isso já está dado. Porque senão ele vai ter que mudar, alterar o plano de trabalho, a alteração de plano de trabalho. Ou seja, dessa minha experiência de 2 anos lá na SPPC, é um negócio complicadíssimo, vários pontos de cultura deixaram de receber por alguns problemas, depois foram tentar alterar plano de trabalho e o negócio não funciona. Então, ou seja, realizar essa plataforma, eles vão ter que realizar, ou seja, está no plano de trabalho. Agora, independente disso, ou seja, de que maneira que você pode pensar esse portal, já desenvolver isso pensando no processo articulado, ou seja, desenvolver, como foi dito pela Fabiana, né? Foi colocado pela Fabiana, desenvolver, em vez de desenvolver um processo todo, desenvolver parte, de repente para um todo. Aí eu acho que sim, aí dá para gerar sinergia, ou seja, otimizar recurso, porque cada um, o Pablo também estava colocando isso, quer dizer, cada um pode desenvolver um pedaço desse todo, né, e todos se congregarem no tal do pontãozão, né? A ideia do pontãozão que eu acho muito bacana. E exatamente, o próprio edital prevê isso. Agora, independente disso, ou seja, como cada um vai ter que fazer de acordo com o seu plano de trabalho, não fazer um projeto em si, mas fazer uma parte de um projetão. Aí eu acho que cabe a articulação. Eu quero acrescentar 3 temas. Eu acho que, na verdade, esses temas eles têm sobreposições e a gente pode depois fazer um ajuste disso. Mas eu acho que cineclube é um tema que eu acho fundamental ser discutido aqui. Acho que a questão qualidade / linguagem, essa ideia de requalificar a qualidade, de repensar. Acho que essa ideia de requalificar a qualidade, repensar a questão da qualidade versus linguagem, mas sobretudo dentro do território da cultura digital, no território das ferramentas, falta entrar seriamente com a discussão linguagem. Está cheio de gente aí do digital dizendo que editar ensina ele erra, blá blá blá, e o cara sabe mexer na ferramenta, mas não percebeu ainda que existe uma linguagem. Não sabe editar, sabe mexer em ensina ele erra. Eu acho que essa é uma discussão. Nós temos que invadir o mundo do digital com a questão da linguagem. E isso é fundamental que comece a acontecer. E acho que a ideia da internet versus audiovisual versus TV, como é que conjuga audiovisual, TV e internet, é uma discussão em si que eu acho que é fundamental que a gente desenvolva aqui. Tu deu a deixa, o Roberto Carlos falou uma coisa bem importante agora. Arruma meia aí. Deu uma deixa muito boa, que é preciso um momento de se desenvolver melhor essa rede proporcionada pelo MINC, né? Essa ansiedade toda da gente se articular melhor existe, né? E a gente está vendo que é preciso otimizar esse recurso que a gente tem e otimizar esse tempo que a gente tem. Então é preciso a gente focar nisso, né? Nessa qualidade, como fornecer, hoje à tarde, como fornecer material, conteúdo com qualidade para esse programa aí, para o Ponto Brasil. E para um outro olhar também, né? Que é um formato que eu estava conversando hoje com o Paulo da TV Ovo, que é um desafio para a gente contar uma história de forma curta, né? Eu vou fazer só uma consideração sobre o que foi falado. Então, esses temas aí... Abaixo o microfone dele. Esses temas que foram levantados e tal, eu achei muito interessante também a complementação que o Cláudio fez, são pontos fundamentais, mas uma coisa que me preocupa é o seguinte, várias vezes, claro, a gente até agora teve um momento a gente aprofundar o nosso conhecimento do projeto de cada um, mas a toda hora a gente está discutindo 1000 temas que tornam muito grande a discussão, desde prestação de contas até articulação em rede, soluções de software, etc, etc.
E eu acho que a gente deveria focar o máximo possível na questão ponto Brasil. Focar bem na produção. A gente ir direto no ponto e ver assim, vamos começar... Claro, porque isso até orienta o resto da discussão. Não é que não vai ter esses outros temas, porque eles fazem parte, né? Mas focar o eixo condutor ser a produção, para a gente pensar na viabilização em ocupar essa grade. E aí, aproveitando a proposta que o Bignell fez, né, a gente encampa totalmente esse papel que a gente pode ter de ajuda. Só com uma ressalva, uma condição, que é o seguinte: o maior trabalho que a gente tem é com o pessoal que não fornece informação. Quem não dá informação dá muito mais trabalho do que quem dá informação. Então, a gente precisaria combinar um processo bem articulado, primeiro, de se tabular, junto com a coordenação do Ponto Brasil, que demandas informacionais é que existem, quais é que são as perguntas, e haver um compromisso de todos os participantes, e na hora que a gente for levantar isso, haver uma presteza, porque, e sendo assim, a gente fica ao dispor, colocamos a nossa equipe, etc., e totalmente encampada essa proposta. Deixa eu só fazer uma coisa. Não, porque eu acho que é porque assim, eu tenho uma sugestão de encaminhamento que eu acho que tenta contemplar o que foi colocado. Pode ser? Não, olha só, só aproveitando o gancho do Carlos, é o seguinte, acho que o trabalho do Mapas de Rede já existe, vai continuar existindo. Esses espaços podem facilitar a gente encontrar quais campos a gente pode, digamos, trabalhar mais especificamente. Isso vai facilitar. Eu acho que a gente já faz isso um pouco junto, ou seja, TV Brasil, Programa Ponto Brasil e outras ações com mapas de rede, e ampliar, e disso eu acho que o Manuel coloca bem. Agora, com sinceridade, o resto das coisas que o Manuel colocou eu não entendi. Agora, eu queria deixar claro, eu não entendi tudo que ele quis dizer, mas assim, eu queria deixar claro que são dois espaços completamente diferentes e que a visão de que vai se relacionar a Fórum dos Pontos de Cultura com esse espaço aqui é totalmente equivocada. Essa não é a posição da TV Pública, isso não existe. São duas coisas diferentes. Discussão política, articulação, como é que vocês vão se mobilizar, reivindicar. Vocês têm um espaço específico para isso, que é o fórum, e para isso que ele foi criado, ele tem essa especificidade. Então, assim, se vocês quiserem fazer isso, é totalmente legítimo. A mesma coisa eu falei no encontro dos pontos de cultura, mas tem um espaço específico para isso. Aqui a gente está tentando, da maneira do possível, tentar criar sinergia e conexão com as ações da TV Brasil relacionadas à TV. Então, assim, aqui é uma visão de produção. É claro que na visão de produção você tem discussões de fundos políticos e outros. Mas, assim, não vamos misturar as coisas. Eu acho que essa é uma visão equivocada e que, se trouxer para cá, na verdade, vai prejudicar o trabalho de produção, visto, inclusive, como as coisas estão se dando lá no outro espaço. Eu acho importante deixar isso claro. A visão da TV Brasil não é essa. Em relação à questão relacionada à qualidade, a gente tem previsto um seminário para falar sobre qualidade, específico para trabalhar essa, digamos, o que a gente apelidou de requalificação da qualidade. Então, para isso, a gente está pensando agora, no começo do ano, um seminário específico, que não seriam só com pontos de culturas e pontões, mas seriam com uma série de segmentos da sociedade, grupos de produtores independentes, enfim, segmentos da sociedade que produzem de alguma maneira, e que a gente pudesse fazer esse debate mais amplamente, até para não cair numa lógica de que o debate sobre essa qualidade é guetizado aos pontos de cultura ou guetizado a algum outro. Então, não estou dizendo que está equivocado a gente discutir isso aqui. Estou dizendo assim, a gente está pensando uma ação de requalificar a qualidade no que diz respeito à produção cidadã completa. Entende? Então, assim, eu acho que a gente vai passar por essa discussão hoje à tarde, mas eu só queria dizer que a gente está preparando um seminário específico para isso, com parceria da Secretaria de Programas de Políticas Culturais do MINC. Então, assim, eu reforçaria a ideia da gente trabalhar nesses temas, tentando conectar os temas que saíram além daqueles que eu coloquei. Pelo que eu entendo, o cineclubismo podia entrar na discussão de produção audiovisual e mostra de vídeos, nesse eixo aí que seria a produção audiovisual. E a questão da qualidade, se a gente quiser falar um pouco sobre isso, a gente poderia colocar aí também. Apesar de que, assim, eu não estou querendo tolir ou dizer que não vamos fazer isso, mas é só porque são muitos temas e talvez a gente possa gastar essa discussão no seminário, entendeu? Oi, eu acho que tem que juntar o que o Carlos falou, eu acho que é pertinente, mas eu acho o seguinte, nós temos que focar no programa, mas esses temas, eu acho que ele tem que ser discutidos na direção
desembocar no programa. O que eu penso assim é que se a gente parar para discutir como vai ser o programa, nós vamos ter 75 opiniões diferentes e vai ficar uma coisa... Não, mas não então, é isso. Isso a gente já fez no outro seminário. Então, e acabou que a gente, se a gente for repetir isso, a gente vai fazer. Então, o que eu acho, na verdade, é que aqui, na verdade, quais são as sinergias possíveis, qual é que território nós estamos falando agora aqui, o território que nos contém a todos, como possibilidade que a partir desse território e da construção das estradas vicinais possíveis desse território, a gente consiga efetuar, ter o campo que propicia o caldo de vídeos que resultem num programa interessante. Agora, como isso vai se dar depois, a síntese disso tem que ser produzida por um grupo pequeno que vai produzir a síntese. Porque se a gente tentar produzir a síntese aqui, Perfeito. isso aqui vira aquela confusão da porra que a gente sabe E que por é. isso que a gente está documentando para fazer esse trabalho. Isso. A proposta de temas é mais para a gente esgotar cada tema. Eu também acho que é por aí que deve ser. Eu acho que a gente deve ter esse tema, mas não puxar para a filosofia do tema, que é a minha permanente tendência, mas puxar para a execução do programa, mas discutir os temas. Exatamente, os temas e a sua relação de produção. Exatamente. Eu ia falar isso. Só para... Desculpa. Só bem rápido. Só para sobre isso, pessoal, criei um wiki agora com algumas coisas que eu anotei. E aí o usuário chama Sinergia, senha livre, tá no estudiolivre.org. E aí tá com algumas anotações. Então lá a gente já pode ir aproveitando as anotações de cada um e colocando todo mundo lá. E a discussão pode seguir através de lista de e-mail e a gente vai compilando as informações e aí continua. Bom, eu queria ver uma questão mais direta, assim, no meu ponto de vista. E eu estou querendo ser menos egoísta possível, mas é emergencial para a gente. A gente vai ter um recurso aí e a gente precisa da experiência de vocês, aí eu falo todo, mas especialmente da TV, para compra desse equipamento, certo? Eu preciso mais do que aquela lista que você me mostrou, mas é uma coisa mais concreta, né? Referências disso aí, empresas, que eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Pontão é lá em Mossoró, a terra do sal e do sol quente. Eu acho que Glauber ia fazer muito legal lá. Só que o Rio Grande do Norte tem toda uma potencialidade, mas para compra de equipamento a gente tem uma dificuldade imensa, né? Aí para comprar na internet é o caminho da pedra, a gente vai ter que descobrir. Eu acho que vocês já passaram por isso, então vocês podem me ajudar bastante. Então, um processo legal para isso, né? Eu lembro que lá no início aqui você falava que é mais fácil a gente comprar do que vocês, mas a gente também tem as mesmas regras lá, comprar acima de 20 mil reais, tem que passar a licitação. Então a gente precisa isso. Talvez isso não seja tema para tarde, lógico. Então uma coisa que eu estou fazendo um apelo para a gente dar uma conversada e um apoio de vocês nesse sentido. Bom, obrigado. Uma demanda para a gente ajudar. Eu só colocar uma coisa bem rápida aqui. Eu acho que Adriano faz uma preocupação pertinente aqui com relação ao papel da TV Brasil, né? Promotora desse encontro aqui. E o Carlos, eu acho que também pegou um pouco nessa linha, eu estava ali conversando com o Pádua na hora. Ou seja, o elo disso aqui, para a gente, é apenas o programa, né? Apenas um programa de meia hora que vai passar pela TV Brasil e por outras emissoras públicas. Então isso de fato é o elo, ou seja, nossa preocupação. Agora, isso, assim, eu vejo praticamente o seguinte, que é impossível a gente, obviamente, focar nisso e resolver só isso, dada toda a questão que se deu aqui, né? Aí, mais uma vez, assim, eu acabo... Da outra vez eu até disse que às vezes a gente se confunde nos papéis, né? Eu acho que, na verdade, eu estou tendo um pouco mais de clareza sobre isso, ou seja, não é questão de confusão, né? Então, às vezes, quando eu coloco algumas coisas que o Adriano pondera e chama atenção, né? Eu não sei, eu fico meio preocupado, assim, ao mesmo tempo, pessoalmente, porque se um dia eu for para um emprego ou ocupar uma posição que eu tenha que limitar opiniões que eu considero pertinentes, que eu considero no mínimo fundamentais para colocar no debate, então é melhor que eu realmente me retire desse espaço, né? Porque não me cabe. Ou seja, a opinião é fundamental. Antes de ser um funcionário da TV Brasil, eu sou Manuel Corrêa, cidadão brasileiro, que se preocupa com esse processo, que conhece os pontos de cultura muito bem, uma das pessoas que acho que mais teve oportunidade de conhecer pontos de cultura, de conhecer a relação dos pontões.
Então, quando eu digo algumas questões de conexões que vão para além desse processo aqui, não é que eu ignore qual que é o papel da TV, muito pelo contrário, acho que eu tenho bastante clareza disso, até quando, junto com o Adriano, ajudei a formular o projeto que gerou esse programa aqui, né? Mas é porque, na verdade, ou seja, essa discussão aqui ela é tão mais ampla e a oportunidade que a gente tem de gerar esse encontro aqui é tão formidável, né, e oportuno, e a gente percebe o seguinte, que assim, essas conexões, como o Cláudio Prado levanta, tá, e outras pessoas colocam aqui, ou seja, são tão fundamentais que no final das contas, o programa em si, ou seja, aquilo que vai resultar para a gente dessa relação aqui, aquilo que está sustentando essa discussão aqui, que é o programa propriamente, ou seja, geração de conteúdo de acordo com aquele formato, aqueles parâmetros que foram definidos naquele encontro em outubro, vai ser um pequeno produto desse processo todo aqui, né? Então eu acho que realmente, ou seja, quando a gente tem essa oportunidade, assim, eu fico pessoalmente muito instigado em ampliar essa discussão. Obviamente que eu posso fazer essa discussão fora desse espaço aqui. Mas, obviamente, que esse espaço pode servir para essa discussão mais ampla também. E a nossa relação de parceiro, e a nossa relação de parceria, ela pode sempre ser mais ampla, ainda que o objeto em questão seja menor. O objeto pode ser menor, a gente tem que ter clareza disso aí. Essa clareza, ela não deve ser individual, tem que ser uma clareza coletiva. Em determinados momentos, tem que ser uma clareza até pactuada, né? Mas o espaço é fundamental, e esses espaços aqui são raros, né? E eu, sinceramente, assim, pessoalmente, assim, me incomodo muito de ter que me limitar à posição de discutir uma coisa muito específica, quando eu acho que a discussão, ela eu acho exige que a gente não um tem pouco que mais de discutir espaço. aqui, cara, questões profissionais do papel de cada um profissional, né? Então, assim, vamos tentar ser bem objetivo, porque senão não, é isso. vai Falei virar que um eu queria. palco político, né? Acho que isso não é a intenção de ninguém aqui. Maravilha. Deixa eu só Bom, fazer uma gente. intervenção rapidinho, porque eu acho que já são 1h da tarde, Manuel. É natural, a gente tem uma ansiedade, é o segundo encontro que os pontões de cultura digital estão acontecendo, mas eu acho que eu concordo muito com o Carlos. Se a gente não focar numa coisa, a gente vai ficar só no discurso e a prática, na verdade, ela vai se perder. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui com uma coisa mais concreta, né? Eu ia propor para o Adriano, realmente, para a gente encerrar, porque já são 1h, e realmente você fazer uma prévia do que seria a tarde. A gente volta às 2h, fica até às 6h. Não há. É rápido. Eu estou responsável pela lista que organiza a nossa discussão do programa Ponto Brasil. Quem ainda não tiver inscrito, entre em contato comigo aqui, passo o e-mail, eu coloco na lista rapidinho. Isso também vai servir Você é pra o gente... criador da lista. É isso, tá bom? Não é legal que conecte todo mundo, porque lá estão só os pontos de cultura, agora conecta também os pontões. Não, a proposta é trabalhar em cima daqueles 5 eixos, digamos, que não seriam exatamente temas. Dentro de cada eixo teria, sei lá, 1, 2 temas, como, por exemplo, licença livre, software livre, como é que isso se conecta com o programa e com as nossas articulações. Capacitações e como é que isso se conecta com o programa e as articulações. Portal, internet, como é que se conecta, entendeu? Então, cada um desses 5 eixos, produção audiovisual, cineclube, mostra de vídeo, como é que se conecta. E a gente separe mais ou menos uns 40 minutos para debater cada um desses, vamos fazendo anotações e vendo como é que isso se conecta na prática. Aí a ideia, agora é 1h da tarde, então 2h, podia voltar aqui 2h30, né? E aí ficaria de 2h30 às 6h30. Bom, beleza. Não, aí a gente muda o layout aqui do negócio.